Questão 12, letra D. De novo, a gente vai seguir a mesma estratégia. Vamos procurar os pontos críticos no intervalo 0,2, no intervalo aberto, né? E depois vamos comparar com os extremos, beleza? E aí a gente consegue achar o máximo global e o mínimo global e os pontos críticos. Tá. Eu vou reescrever essa função h. Em geral, talvez escrever dessa forma não seja uma coisa tão fácil, né? Tão adequada. Agora, já que eu deixei nessa forma de potência, eu consigo derivar mais tranquilamente, beleza? Então, a galinha pop, cai 1/3, fica x elevado a 1/3 menos 1. Se eu não me engano, dá menos 2/3. Beleza? Tá. Agora a gente quer que, para ser ponto crítico, né, a derivada tem que ser igual a zero ou não existe. Então vamos para a primeira parte. Derivada igual a zero. Derivada igual a zero. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou reescrever isso de novo. Isso aqui é 1/3 vezes 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Mas o que rola? Se eu passar esses dois aqui multiplicando, a gente vai ter 1 é igual a zero. Ou seja, absurdo. Isso nunca vai acontecer. Então essa função aqui, ela nunca é zero, beleza? Essa função nunca é zero. Porque quando a gente igualou a zero, a gente não encontrou nenhum x tal que a função h de x, a galinha de x, dê zero. Então aí a gente já fez a primeira parte, né? A derivada igual a zero. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é a derivada não existe, né? Deixa eu ver. Se a gente observar direitinho, a nossa função a galinha de x, ela é igual a 1/3 vezes 1 sobre... Beleza. Se você observar, quando x é zero, a função a galinha não existe. Beleza? Por quê? Porque se ela existisse, a gente teria uma divisão por zero. Beleza? Então, vou até escrever aqui, ó, a galinha de zero não existe. Beleza? Como a galinha de zero não existe, a gente vai adotar ela como ponto crítico usando aquela definição. Ah, outra coisa, lembrando que o zero ele existe na função h. Não tem nenhum problema você colocar o zero aqui. E o zero também está no domínio. Como o zero está no domínio e pertence à função h, mas não pertence à função a galinha, então a gente vai ter que o zero é um único ponto crítico. Então, vou escrever aqui, ponto crítico, zero. Agora, para a gente descobrir quais são os pontos de mínimo e máximo globais, a gente vai ter que comparar com, além do ponto crítico, com os extremos, que também tem o ponto crítico, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar só uma olhada aqui, letra D. Ah, não. Botei aqui o intervalo errado, né, cara? O vacilo. Aqui é o x pertence a menos 1 até 8. Tá. Então vamos lá. A gente encontrou o zero, né? Agora vamos comparar com os extremos. Então vamos fazer lá. O zero foi o único ponto crítico que a gente achou. Então vamos fazer o h, né? Aqui eu ia fazer o f. O h de menos 1, que é o primeiro extremo,
É só colocar na nossa fórmula raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 a gente sabe que é menos 1. O segundo ponto que a gente vai usar é o nosso ponto crítico. O h de zero, né? Estou usando o h, não a galinha. O h existe, o zero existe no h. Isso aqui dá raiz cúbica de zero, que é zero. Próximo, h de 8. H de 8 é raiz cúbica de 8. E nesse caso é 2. Então, diante de todos esses aqui, a gente consegue definir qual vai ser o maior, o máximo global, e qual vai ser o menor, o mínimo global. Então, o ponto de máximo vai ser o maior entre esses. Nesse caso aqui vai ser o 8. E o ponto de mínimo vai ser o... Aqui dá o menos 1, que é o menos 1. Beleza. Então tá aí a nossa solução. Desculpa aí pelo vacilo, faz parte também. Mas você entendeu a lógica, né? A lógica da construção do exercício. Valeu!